Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e te convido hoje a conhecer como que é a rotina de um estudante de fisioterapia, que no caso a convidada de hoje é Eduarda Jankowski, que vai contar pra gente como que é essa rotina dela e o desenvolvimento aqui dentro da Ubra. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Olá, tudo bem? Muito obrigada por me receber tão bem. E sim, vamos falar sobre a rotina de estágio, de estudante, que é puxado. E como que foi? Vamos voltar lá do início. Como que foi a tua escolha por fisioterapia? Teve alguma inspiração na família ou como que surgiu para ti? Então, posso falar que desde o início, desde pequenininha, eu fazia massagem em todo mundo. E os meus tios me subornavam, eles me pagavam para me fazer massagem. Então, foi uma decisão, sempre foi uma vontade minha de seguir na área da saúde, em geral. Tirar as dores ali das pessoas. Curar. Esse era o meu ponto, curar. A minha mãe é nutricionista, então meu pai trabalhava de motorista de ambulância, então era uma coisa mais voltada para esse lado. Tenho tia, enfermeira, minha irmã é enfermeira também. Muita gente envolvida com a saúde. Não tinha como fugir. Mas eu fiz um curso de gestão de turismo antes, logo quando eu saí do ensino médio. Mas não era para mim, assim, vi que não era para mim. E me encontrei na Ubra a minha avó fez faculdade na Ubra. Ai, que legal. De pedagogia. E depois Isso aqui em Canoas? Não, ela fez na Ubra São Jerônimo. Olha só. Porque ela morava em Charqueadas, na época era mais pertinho. E eu sempre gostei muito da Ubra. E eu achei acessível da forma, assim, muito mais fácil de ingressar do que outras faculdades que tem muita burocracia para esse início. E normalmente a gente quer uma coisa mais, né, imediata. Sim, a Ubra tem esse suporte, assim. Isso, dá um suporte mais imediatista, que era o que eu precisava no momento. Porque eu decido e... eu vejo muito que os alunos comentam aqui que tem esse suporte do atendimento, que explica muito bem, que orienta, né? Então, facilita o processo. Se torna mais fácil. Mas para ti, tu iniciou, não foi aqui em Canoas, né? O teu curso de físio. Não, eu iniciei em Torres. Eu estava morando com a minha avó e o meu avô. E a gente eu decidi iniciar lá. Aí eu fazia o semipresencial, primeiramente. Que daí é a parte mais teórica, assim, eu fiz no semipresencial. Aí depois, por questões familiares, eu queria voltar a morar com a minha mãe, porque ela estava precisando de mim, eu sentia. E o meu irmão também, eu sentia muita falta dele e tal. Quis ficar mais próxima. Mais próxima da família, do namorado, obviamente, mas principalmente do meu irmão, que é o meu xodozinho. Daí o pessoal mora aqui mais na região metropolitana. Isso, eles moram a gente mora em Barão do Triunfo. É distante, eu pego 2 horas de viagem para chegar aqui. Mas eu escolhi a Ubra Canoas porque quando eu cheguei aqui eu me surpreendi, de certa forma. Porque a estrutura que eles nos proporcionam aqui é assim, sensacional. Quando eu cheguei para as práticas, eu ainda falava, quando eu troquei, né? Eu falava que eu queria as práticas com os professores que estavam aqui. Então, eu queria vir para cá, porque eu queria as práticas com o Luciano, com a Silvia, com o Diogo, sabe? Com a Jéssica. Que são profissionais que são atuantes no mercado, têm suas clínicas e vêm aqui lecionar. Então, já tem essa prática que... Sim, eu acompanhava... Eu tive matérias semipresenciais com a Silvia e com o Luciano, com o Diogo também. Com a Jéssica, eu conheci a Jéssica aqui. Mas eu achava o jeito que eles ensinavam, assim, diferente, sabe? Era uma forma... E eu queria ver aquilo de perto.
E também tem a clínica escola, que eu gosto muito de falar aqui, porque é muito legal. Inclusive, eu faço atendimentos lá. Como que é para ti essa vivência ali, essa experiência na clínica escola da Ubra? Olha, no primeiro momento que a gente se depara com um paciente, é um pouco assustador, porque tu pega uma tela em branco, sabe? E às vezes isso assusta, né, de início. Mas eu peguei uma paciente muito tranquila, muito... Bah, assim, eu não tenho nem o que falar. Até a dona Marilu, a dona Marilu fez com que esse primeiro atendimento se tornasse mais leve e os outros também, porque ali eu vi que era o curso certo, sabe? Além da, óbvio, que o meu ponto gatilho, sim, foi quando eu aspirei a primeira vez um paciente. Olha, daí a fisiorrespiratória. Fisiorrespiratória sempre entrando. Vou sempre citar o Luciano também, porque tu vê a diferença no ato. Assim, não é uma coisa que tu vai demorar para ver. Tu vê a diferença na hora, assim. Tu aspira o paciente e tu ausculta e já tá diferente. A pessoa já tá respirando tu melhor. Já mudou. Tu fez alguma manobra e tu vê subindo a oxigenação no oxímetro, sabe? É uma coisa, a saturação melhorando. É incrível. Então, tu já se encantou pela fisiorrespiratória? Já Sim, achou uma... desde o momento que eu decidi vir para cá e tive as aulas com o Luciano, eu falei, eu acho que eu não saio mais de dentro do hospital quando eu entrar. E tu tá em qual semestre agora? Tô no 9º. Já tá quase. Quantos são? São 10. Mas não vou me formar ainda esse ano, porque eu adiei uns estágiozinhos, então eu vou me formar no meio do ano que vem. É bem importante fazer com calma, né? Eu demorei um pouco também ali a trazer um pouco a minha formatura, porque eu queria dedicar bem ao TCC e Exatamente. fazer as experiências e as cadeiras, né, com calma. Sim. Então é importante ter essa... Não precisa ter a correria, né? É bom conseguir se concentrar em tudo com tranquilidade. E como que é? Tu gosta muito de retratar o teu dia a dia nas redes sociais, como estudante de fisioterapia. Como que é essa troca, assim, com as pessoas? Assim, quando iniciei, eu postei algumas fotos falando do primeiro dia de estágio e coisa, e começaram a mandar para mim mostrar mais sobre os estágios. Porque tem muita gente que me acompanha que está estudando fisioterapia ou que ainda não está nos estágios e queria ver mais sobre o dia a dia, assim, ou quem era do semipresencial que queria conhecer mais o dia a dia da Ubra daqui também. Porque o semipresencial lá abrangia diversas cidades, né? Abrange diversas cidades. A gente tem uma colega nossa de Manaus, por exemplo, e ela queria conhecer o dia a dia daqui também. Porque aqui, como nossos professores, a maioria são daqui, queria ver o dia a dia. E aí começaram a me mandar questionar se eu podia mostrar um pouco mais sobre, se eu podia falar sobre os casos clínicos, sobre as patologias que a gente encontra aqui. E aí eu aí eu perguntei para eles como que eles queriam que eu fizesse. E assim foi tudo, é tudo uma troca. Eu lanço as perguntas para eles e eles me dão esse retorno para mim saber por onde ir, por onde caminhar, assim. Que tipo de conteúdo, assim, que tu mostra? As aulas, alguma... Como que é? Assim, eu mostro um pouco sobre a rotina daqui, tipo... o que é, tipo... que começa o teu dia, assim, tipo... hoje é aula disso, daquilo, tem hoje... Atendimento, e daí falo sobre os pacientes, sem falar sobre os pacientes. Sem mostrar eles, no caso. Sem mostrar eles, mas conversar sobre o caso clínico em si, não sobre a patologia, no caso. E
tem tido uma troca bem legal, assim. Porque, às vezes, surge uma dúvida que eu posso perguntar pro professor e depois retornar para eles com a resposta. E que para ti também agrega, né? Exatamente. Ou eles surgem com uma proposta de atendimento que talvez que ajuda a eu montar a minha conduta, sabe? Sim. Isso também acontece. E tu também gostou de alguma outra especialidade dentro da físio, além da respiratória? A pediatria. Pediatria? Porque a primeira vez, eu estava no iniciozinho da faculdade. Estava tendo uma aula sobre anatomia palpatória, eu acho. E a minha afilhada estava ela depois foi diagnosticada com bronquiolite viral aguda. Mas ela estava ruinzinha e chamaram uma físio para atender ela em casa. Ela tinha sido hospitalizada uns dias antes e aí chamaram essa físio para atender em casa. Que idade ela tinha? Ela tinha... Não tinha 1 ano ainda, eu acho. Bem não tinha bebezinha. 1 ano. É. E aí a físio foi e a minha tia contou que eu fazia fisioterapia, que eu estava iniciando. E ela falou, quer ver então? Ausculta aqui, antes da físio. E aí ela fez as manobras ali, ventilou tudo, fez o processo dela. E falou, ausculta aqui de novo. E eu vi o quanto a minha filhada tinha melhorado. Aí, ali que me pegou, sabe? Me encantou ali, já. Esse resultado prático. E rápido, assim, é uma coisa... Eu não sei explicar, tipo, tu vê, é imediatista, sabe? Tu consegue ver a melhora do paciente muito rápido. Isso aí te despertou uma curiosidade de entender mais? Exatamente. Principalmente sobre essa doença. Que é uma doença, assim, que afeta muitos bebês, né? E eu adoro neonatal, adoro... Antes, o meu foco era neuro. Eu amava neuro. Até ter a parte teórica, que é muita coisa. E acabou E daí me deu um desencantando. desespero. Bom, e depois dessa tua troca com a tua afilhada, teve alguma outra experiência nos estágios, assim, na pediatria? Aqui Na ou pediatria, ainda não. Ainda não. Não peguei nenhum paciente pediátrico ainda. Mas quero Sim. muito. Vai Estou desejando. Sim, já tá... Meu colega pegou uma menininha... Uma menininha, não era pediatria, né? Mas, enfim, criança. E eu já fiquei... por que não veio pra mim? Não conseguiu essa troca? Não. Nem falei com ele. Fiquei bravo. Guardou pra ti. Guardei pra mim. Às vezes, né? Dá pra realizar alguma troca. Quem realiza o teu atendimento. E o Thiago? E o Thiago. Legal. Ele tá cuidando de uma criancinha também. Eu não sabia qual que é a faixa etária média, assim, dos atendimentos. Então, ali tem desde a pediatria mesmo. Mas a pediatria eu acho que não, mas assim, sei lá, 10 anos pra cima. Tá. Então, é uma criança, mas uma criança, 10 anos ali. No... eu acho que ela tem mais ou menos essa idade. Mas a tua vontade de estudar bebês. e trabalhar neonatal, então... bebês. É bebês. Acho que isso é mais no hospitalar mesmo, Exato. não na clínica. Por isso que eu disse que eu acho que quando eu entrar pro hospital eu não saio mais. Bom, a gente precisa fazer um breve intervalo. Sim. E daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouco mais sobre o TCC que a Eduarda vem desenvolvendo, que envolve essa paixão dela. A gente já volta. De volta com o Ubra Connect. E agora eu quero entender um pouco mais sobre o TCC que tu vem desenvolvendo, Eduarda. Qual que é o tema? Então, é a importância do CENAF, que é a cânula nasal de alto fluxo,
Nossa, quantos termos técnicos. Na bronquiolite viral aguda, BVA, mais conhecido como BVA, e em crianças de 0 a 2 anos. Aí eu limitei ali. Que é essa tua inspiração lá com a tua afilhada. Exatamente, a Cecília Young, que nem ela fala. Como ela teve pequenininha e teve uma depois, que foi mais grave, eu entendi a importância de estudar sobre. E aí, tendo o Luciano como meu orientador, graças a Deus, que ele aceitou essa missão, mesmo não sendo uma área que ele atua, né, que é área mais pediátrica, assim, mas ele segurou essa comigo, porque ele falou que era um assunto legal de trazer. É uma coisa que acaba não... É um vírus tão, sei lá, comum, digamos assim, que as crianças têm com tanta frequência e que algumas pioram rápido, outras é que nem uma gripe, sabe? É uma Os coisa... efeitos que a bronquiolite aguda tem, então, são muito variáveis, assim. Depende de cada organismo. Exatamente. Pode ser muito grave ou mais leve. Tem algumas precisam ser internadas, algumas precisam ser entubadas, que não... Por isso, o que o meu estudo, o meu TCC traz é se o SENAF, a cânula nasal de alto fluxo, se ele não traz uma melhora em nível de recuperação para evitar uma intubação, para evitar uma coisa mais invasiva, assim. Ele é um recurso não invasivo, é uma cânula nasal, né? Com o fluxo aumentado, que não é na cânula nasal normal, só que é um gasto a mais para o hospital. Aí eu vou fazer um comparativo entre 2 hospitais, um que possui e um que não possui, para ver a incidência, se teve reinternação, se teve que, infelizmente, ser entubada. Mas é mais ou menos isso. A minha afilhada precisou ser entubada. Precisou. E como que ela tá hoje em dia? Hoje em dia, ela tá uma arteira linda e fofa. Ai, que Vocês coisa não têm boa. noção. Isso é um bom sinal. Vocês não têm noção. Assim, ó, ela renasceu, né? Ela teve 18 paradas cardíacas. Nossa! Enquanto ela estava internada. E a gente comemora 2 aniversários, assim, porque ela renasceu. Daquilo ali ela renasceu. Que idade que ela tá agora? 5. 5. 5 aninhos. Vai fazer 6 agora. E não teve mais... não reincidiu de novo. Coisa boa. Mas foi preocupante, assim, o caso estava crítico. E foi isso que fez com que eu procurasse, assim, outras maneiras para evitar que chegue a esse ponto, sabe? Que ela chegou. E isso que me incentivou a procurar e estudar mais sobre a doença e sobre os recursos que a gente tem dentro da fisioterapia para usar com eles. Por isso que eu gosto de perguntar sempre as inspirações das pessoas, né? O que move um profissional a mergulhar assim, de cabeça no estudo. Inclusive, tem um filme que se chama, não sei se você já assistiu, O Óleo de Lorenzo. Acho que eu já vi. É muito tocante, ele é mais antigo, né? Mas é uma mãe que vai atrás uma mãe, um pai, agora eu não me lembro direito, mas vai atrás a fundo, assim, da cura de no caso, daí é uma doença rara lá no filme, que os médicos desenganam a família, daí, não tem o que fazer, tem ali só os paliativos. Não, os pais não aceitam, vão atrás e viram especialistas naquele assunto para conseguir desenvolver uma pesquisa e salvar o filho. Eu já vi alguns casos de que os próprios pais entraram numa faculdade de medicina para tentar entender mais sobre a condição médica do filho. Que nem o meu irmão tem leucemia mieloide crônica, LMC. E ele descobriu com 4 anos.
E a gente literalmente virou especialistas em leucemia, sabe? Sim, então aquela dor, aquela preocupação acaba impulsionando as pessoas, às vezes, a buscarem mais conhecimento. Isso, mais estudo sobre. Exato. E no teu caso, tu já estava na área ali de físio, acabou te puxando para um... Foi uma motivação, foco. Assim, para... E vendo a atuação da fisiopediátrica nela, foi o que me incentivou, assim, tipo, não, então tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. O quê? Sim. E aí que eu fui estudar a fundo e descobri a cânula nasal de alto fluxo, que os estudos mostram que diminui a precisão, não, né, mas a necessidade de intubação, assim, nas crianças. Porque é muito complicada a questão da falta de ar, né? É muito apavorante, assim. Teve uma época que quando eu era pré-adolescente, assim, eu comecei a ficar com falta de ar, muita tosse. Fui num posto de saúde e não deram muita bola, assim. Me deram um remédio genérico, assim, eu digo... tá com, sei lá, com uma gripe, vai passar. Voltei para casa, tomei o remédio e não melhorava. Eu comecei a tremer, assim, sabe? Tremer. Daí voltei lá e outro médico, na época, o doutor Ronquete, aqui de Canoas, que me atendeu. Aí ele disse, não, essa medicação tá errada. Tu tá com uma... Não sei se era bronquiolite ou bronquite, eu acho que é bronquiolite. Tu tem que tomar esse remédio aqui, tu vai ficar boa. Amanhã tu já começa a melhorar. E, sabe, era realmente uma falta de ar terrível. E aí, realmente, daí tomei o remédio certo e comecei a melhorar. Mas se não, aquilo ali, acho que, se não me engano... Eu lembro deles dizerem que podia desenvolver para uma pneumonia, alguma coisa mais muito grave. Muito mais grave, sim. E aquilo ali marcou muito para mim, sabe? A questão Até podia evoluir para uma atelectasia. Daí já não sei, mas me assusta. Sim, são coisas muito graves. Sim. Então, eu fui medicada e melhorei, de fato. Mas fiquei umas 2 semanas ali com falta de ar, é bem terrível. Agora, imagina uma criança, um bebê, né? É Sim. muito pior. Os pais... qual é... Assim, agora que tu já estudou bastante sobre... Tá estudando, né? Desenvolvendo esse estudo. O que tu diria, assim, para os pais observarem nas crianças, nos bebês, principalmente? Olha, tem que observar a questão se a falta de ar tá sendo mais intensa. Digamos assim, que a gente consegue observar quando está usando a musculatura respiratória acessória, que daí força aqui, tu vê que ele tá... esse negocinho aqui entra mais para dentro. E daí tu vê que tá forçando demais para respirar. Aparece mais os escalenos, enfim, tudo. Dá para notar, então, que a criança tá forçando mais. Forçando aqui. Visualizando aqui. E a barriguinha. Quando tu vê que tá puxando demais, assim, tá aparecendo as costelinhas, cria até um furo no meio, assim. É que a criança tá fazendo muito esforço respiratório. Respirar. E aquilo ali tá fora do comum. Tá fora do normal. Então, ela não é só uma gripe. Porque às vezes a criança chora, né? Aquela coisa... E não sabe explicar o que tá sentindo. Não, nem às vezes fala, né? Um bebê, no caso de bebê, nem fala. Exatamente. Então é bem mais complicado. Que acomete bastante bebês. E, enfim, crianças também, mas principalmente bebês. E a sazonalidade dela, estamos agora, né? É entre abril e setembro. Então, é preocupante nesse momento, por isso é importante falar e frisar para ter esse cuidado a mais com as crianças e para visualizar essas pioras repentinas. Sim. Ou essas gripes que vêm mais forte. Não levar na brincadeira e achar que é só uma gripe. Até porque as crianças, os bebês, eles estão em fase de desenvolvimento do sistema imunológico, né? Exatamente. Então, é viral, né? É viral. Então, acaba tendo contato com coleguinhas na creche. Exatamente. E aí não está com o sistema imunológico completo.
ou a imunidade está baixa por conta da mudança de temperatura, que é brusca. Sim. Semana passada a gente estava no calorão. Hoje a gente está de casaco. Aqui no grande. sul é assim, né? Então, É uma coisa fora do normal, assim. Por isso que a sazonalidade é nessa época, né? Porque é uma mudança de temperatura de um dia para o outro. Num dia tá caindo neve e no outro tem um sol para cada cabeça. então é agasalhar bem, observar Exato, não e levar... ter esse cuidado a mais, assim, eu diria. Esse cuidado a mais com eles. Sim. Principalmente nessa época. Que é mais complicado, né? Mais agudo. Bom, agradeço muito a tua participação e por compartilhar com a gente aqui a tua história e também um pouco mais sobre o teu conhecimento que tu vem desenvolvendo aqui na Ubra. Fico muito feliz que tenha aceitado. As portas estão abertas, a gente pode falar sobre outros assuntos aqui. Sim. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Me senti bem à vontade para falar sobre os assuntos e acho que aqui é um ambiente que mais alunos teriam que vir para conhecer e falar sobre outros assuntos também. Porque a fisioterapia é muito ampla. Sim. Pode ser muito ampla, então podem abordar diversos assuntos dentro da área. É bem legal, eu gosto de trazer... Eu já tenho alguns colegas teus que participaram, professores... E é legal trazer esse conhecimento para quem está assistindo também, Exatamente. Né? Então, às vezes a gente trata de assuntos importantes. Exatamente, que quem está assistindo ali consegue absorver aquele conhecimento e levar para a sua própria vida, Exato. Né? Ou até gerar algumas inspirações também. E agradeço a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio.